Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. E vamos aos nossos recadinhos. Para nós aqui que estamos presencialmente, vou pedir a gentileza de desligarem os celulares, porque como eu sempre brinco, pela lei de Murphy ele vai tocar. Vai ser ligação direta de Bezerra de Menezes, né? Então, para a gente não ter que atender, né? Vamos deixar desligados os celulares, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, ela tem um curso de formação baseado na doutrina espírita para educadores espíritas. Então, quem quiser, é só entrar em contato ali na livraria, que ainda é possível participar. Nós também temos o curso doutrinário, grupo de estudo Boa Nova, que ele estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. Então, é só chegar, participar, começar a estudar com o pessoal. Aí todas as informações... Oi? Todas as terças-feiras, das 20h15 às 20h15 às 21h15, na sala Herculano Pires, lá em cima. Maiores informações também na nossa livraria. Todas as quartas-feiras, nós temos uma reunião chamada Encontro Amigo. E esse Encontro Amigo, ele é presencial na parte da tarde, das 14 às 15 horas.
Esse encontro amigo é para as pessoas que perderam entes queridos, pessoas enlutadas. Nós, da doutrina espírita, sabemos que a vida continua, sabemos que tivemos vidas passadas, teremos vidas futuras, mas quando a gente perde um ente querido, o coração sofre. Então, essa reunião é para que a gente possa trocar as experiências, nos fortalecermos para enfrentar esse momento que sempre é difícil. Então, nas quartas-feiras à tarde, das 14 às 15 horas, é presencial. Ah, Jefferson, é à tarde, eu não posso vir. Não tem problema. À noite nós temos um online pela plataforma Zoom. Aí é só entrar em contato com a nossa livraria, que eles informam direitinho qual que é o ID e a senha. Tá ok? Aí, quem quiser anotar de memória, eu não consigo, mas o telefone da livraria é o 2295-9349. A nossa Caspage, que é a casa em Guaianazes, está precisando de voluntários. Voluntário psicólogo, com opção de atendimento presencial ou online, instrutor de inglês, que aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30, instrutor de informática, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30, e educador de evangelização infantil, para aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30. Aí nós pedimos a gentileza também de entrar em contato com a livraria, que passam os dados do Valdir Menezes, que é o presidente da casa, e aí pode combinar direitinho cada um naquilo. Psicólogo, instrutor de inglês, instrutor de informática e educador de evangelização infantil. E como ninguém é de ferro, hoje é sexta-feira, né, os voluntários da casa providenciaram para nós tortas. Temos aí tortas de frango com requeijão ou torta de palmito. Então, quem quiser levar uma torta para a janta, já para amanhã, para o café, para o almoço, é só passar ali na lanchonete que já tem lá disponível. Tá ok? A minha de palmito eu já reservei, pelo menos. A janta está garantida, né? Hoje, com muita alegria, quem vai falar para nós é a Melissa, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, leitura do Evangelho, a prece inicial, e a Tânia fará as vibrações gerais, vibração das águas, dos passes e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Insucesso e recomeço. Se faceis algum insucesso em tua vida, se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação, não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna,
que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade e etc. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse Evangelho, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para esse banquete. Senhor, que tenhamos ouvidos para ouvir e entender os ensinamentos que a Melissa vai nos passar. E que possamos compreendê-los e colocá-los na prática do nosso dia a dia ao sairmos daqui. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos e eu agradeço a coordenação do trabalho pelo convite da palestra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das partes desse capítulo. Esse capítulo é bastante bem grande, mas tem uma das partes dele que fala sobre, que o subtítulo é Causas anteriores das aflições. Bom, esse tópico, acho que sempre é importante quando a gente vai estudar alguma coisa, ler alguma coisa, seja ela qual for, que a gente contextualize aquilo que a gente está lendo para que a gente possa entender melhor. Essa parte do Evangelho está dentro de um capítulo que chama-se Bem-aventurados os aflitos. Ele está inserido dentro desse capítulo, e para entender, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto dele. Porque de forma bem, eu acho que até bastante clara, que Kardec pôs nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema ele é bastante objetivo, né, quanto ao que ele se propõe a discutir para nós e a nos ensinar. Que há aflições, ou sofrimentos, ou situações em que a gente passa que são resultado de ações passadas. Todos aqui estamos numa casa espírita, todos temos como um pressuposto de fé a reencarnação. Então, a gente sabe que nós temos diversas existências, nós vamos ao plano espiritual e retornamos ao planeta Terra ou a outros planetas para vivenciar as experiências que são necessárias a nós. Então, como sabemos, a maioria de nós sabe, nós temos reencarnações sequenciais. Então, portanto, temos vidas e situações que nós enfrentamos em existências passadas. Então, essas existências pretéritas, elas podem ter... as aflições atuais, elas podem estar conectadas exatamente a essas existências pretéritas. E aí, para a gente contextualizar um pouquinho ainda mais, e a gente pensar da forma como Kardec sistematizava os seus livros, os ensinamentos que ele trouxe para nós através dos livros que ele deixou para a gente, existe aí uma forma bastante didática para a gente entender esse contexto. Esse capítulo ele vai falar basicamente sobre uma parte do Sermão da Montanha, dentro dos ensinamentos que Jesus fez quando estava aqui na Terra. No Sermão da Montanha, Jesus não fala claramente essa frase, bem-aventurados os aflitos, mas ele fala de uma série de bem-aventuranças que vão ser discutidas em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda a codificação, óbvio, ela é estruturada de forma didática, é compreensível para a gente, de forma gradativa, e que nós possamos entender aos poucos e ir nos entrando em contato com essas informações. Então,
Bem-aventurados os aflitos é uma interpretação do Sermão da Montanha, e o sermão, segundo alguns estudiosos, ele é uma das instruções, né, é um conjunto de instruções e bênçãos proferidas por Jesus durante o seu ministério na Terra. Ele é considerado um guia, né, para uma vida mais piedosa, moral, abordando questões como a humildade, a misericórdia, a justiça e o amor ao próximo. Então, é um chamado, né, à pureza e à retidão do coração. E aí, Kardec começa falando sobre as bem-aventuranças através das aflições. O que mais aflige o homem, em geral, a nós, na nossa vida, o que mais faz a gente sofrer aflições são as dores, os sofrimentos, né? Mas entender o porquê dessas aflições, muitas vezes não é tão fácil, né? Então, o Evangelho ele traz para nós esses esclarecimentos. E aí, lá no Evangelho, tem um trecho que eu acho interessante a gente ler sobre o Sermão da Montanha, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Isso está lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, essa parte está escrita assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. É interessante essa colocação, né? E uma das discussões que Kardec faz nesse capítulo é que como é que a gente pode ser feliz chorando? Como é que a gente pode ser feliz através da dor ou do sofrimento, né? Então, o que o Espiritismo traz para nós, através desses ensinamentos que vem detalhando e decodificando o Sermão da Montanha, é uma explicação mais lógica para aquilo que Jesus quis dizer. Se a gente olha essa parte, bem-aventurados os aflitos, não é tão fácil a gente interpretar ela de uma forma clara. Diz assim, mas por que eu vou ser feliz? Por que eu vou ser bem-aventurado se eu sofrer? Eu não gosto de sofrer, eu acho que ninguém gosta, nem de dor, nem de sofrimento. Então, em que ponto isso se torna uma bem-aventurança para nós, né? Na perspectiva espírita, então, a gente pode entender como a explicação desse contexto. Então, lá no capítulo, era considerado por muitos, né, essa parte como incompreensíveis. Então, não era possível que essa mensagem se aplicasse a alguns seres humanos e outros não, ou que alguns precisassem sofrer para encontrar a felicidade após a morte, enquanto outros viveriam suas vidas com relativa tranquilidade. Porque as religiões elas vão dar interpretações diferentes para o sofrimento. O cristianismo, nas suas diferentes vertentes, ele também vai dar explicações diferentes. Entretanto, quando a gente começa a pensar sobre isso, foi o que eu falei. Será que faz sentido uma criança nascer doente e uma outra não? Será que faz sentido eu não passar fome e muitas pessoas aí fora na rua passarem fome? Por que, se Deus é justo, e a gente acredita que Deus é justo, por que existem tantas diferenças em relação a como que cada um vive a sua vida, né? E aí, quando a gente olha para o Espiritismo, a gente encontra essa resposta. Então, se considerarmos a existência de uma única encarnação, mesmo que com a existência do céu após a morte do corpo, como alguns interpretam dessa forma, restaria a dúvida, como eu disse. Por que alguns recebem maior cota de felicidade ou de infelicidade do que outros? A fé no futuro, quer dizer, numa vida além daqui, ela pode consolar, dar paciência, mas ela não explica a diferença entre sofrimentos de uns e de outros, e, portanto, não esclarece o modo de ação da justiça de Deus. Nesse sentido, a interpretação espírita ela nos ajuda muito a compreender da forma menos, vamos dizer assim, uma forma menos injusta essa passagem. Como está explicado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do Bem-aventurados os aflitos,
desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode o conceber sem o infinito das suas perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem que ele não seria Deus. Isso está lá no Evangelho. Então, se ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, quando a gente pensa, como eu disse anteriormente, quando a gente pensa nas causas das aflições, nós entendemos, né, claramente, tem a parte anterior desse capítulo, Kardec vai falar sobre as causas atuais das aflições. Para nós é um tanto quanto óbvio dizer assim, poxa, eu comi mal, eu não me cuidei, eu não fiz exercício, portanto eu tenho uma doença XY que está no meu corpo atualmente, mas ele é resultado de uma ação imediata, de uma ação que eu sei, que eu reconheço que eu fiz. Eu dirigi mal, estava bêbado, estava assim, estava assado, e aí bati o carro e sofri um problema no meu corpo. Eu sei que aquilo é minha responsabilidade. Mas quando a gente olha as situações no mundo, a gente não necessariamente vai identificar numa criança que nasce doente uma causa justificável para que ela esteja naquela situação. E aí é que é essa parte que o Espiritismo clarifica para nós, né? E aí torna tudo muito mais simples e mais explicável para que a gente possa vivenciar essas aflições. Então, lembrando sempre que nós não somos perfeitos, nós somos ainda espíritos imperfeitos, portanto, a gente erra. A gente erra tanto atualmente quanto a gente errou em vidas passadas. Por outro lado, né, entre as causas, como eu estava dizendo, entre as causas anteriores das aflições, Kardec cita nesse capítulo que aqueles males que parecem atingir o homem como por fatalidade, como, por exemplo, os flagelos, que foi o que a gente ouviu no Evangelho, logo no começo, as enfermidades de nascença, os acidentes imprevisíveis, os reveses que algumas pessoas têm na vida, perde tudo, sem razão nenhuma, porque fez tudo certinho, mas, de repente, acontece uma reviravolta na vida e a vida dela muda, de repente, né? Então, essas causas anteriores, essa parte do Evangelho, ela é muito clara para nós, para que a gente possa compreender. Então, Kardec continua. Por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que não hão de ter uma causa, que hão de ter uma causa. E desde que se admita que Deus é justo, essa causa também há de ser justa. E se não encontramos a causa do sofrimento na vida atual, ele há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então, se a gente não pode identificar algo que nós causamos na nossa existência atual, é claro que isso possivelmente vem de uma existência anterior. Então, às vezes, né, e aí acho que é interessante discutir um pouco dentro dessa ideia das aflições. E todas as vezes, quando eu estava lendo o capítulo, eu pensei das aflições, sempre me vinha a palavra... A gente não fala normalmente aflições no nosso dia a dia, né? A gente fala sobre sofrimentos, as dores, são aquelas coisas que atingem a gente e que, inevitavelmente, fazem a gente sofrer. Mas aí existe uma diferença que a gente pode estabelecer e que a gente pode, de repente, a partir da nossa reflexão desse capítulo do Evangelho, a gente pode diferenciar uma coisa. O sofrimento, ele é inevitável. As aflições, elas são muitas vezes inevitáveis. Só que o que a gente faz com esse sofrimento é a nossa responsabilidade. Então, a gente pode escolher o que a gente faz. E aí, se a gente é espírita, então, qual é o que de fato, como de fato eu vivencio essa experiência que está acontecendo na minha vida? Se a gente é espírita, a gente vai entender que esse processo é um processo de, além de outras causas, expiações e provas que a gente sabe que acontece, ele é um processo de aprendizagem. Ele é um processo de realinhamento do meu caminho. Ele é um processo de redirecionamento da minha rota. Então, às vezes, a gente interpreta essas ocorrências da vida como uma aflição, como uma punição. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós reconhecemos as nossas escolhas,
que nós descobramos nossas possibilidades dentro dos ensinamentos de Jesus. Às vezes, nós podemos fazer isso de modo tranquilo, com amor. A gente pode vivenciar uma aflição ou uma situação difícil na nossa vida, interpretando isso como vivenciando isso de uma forma amorosa. É difícil, não é fácil. Mas existe essa possibilidade, e a gente tem que perceber que existe essa possibilidade, né? Mas na maioria dos casos, as dores, elas são as nossas auxiliares, que fazem a gente acordar para uma mudança que nós precisamos executar na nossa vida. Como eu falei, um redirecionamento da rota, né? Os sofrimentos, eles são uma advertência de que erramos. E sem eles, muitos de nós não encontrariam motivo para se melhorar e permaneceriam confiantes, imóveis, sem se modificar, sem caminhar para frente. Então, o que retarda o progresso, o que retardaria o nosso progresso, a nossa evolução e, consequentemente, a evolução da sociedade. Porque a sociedade ela é feita de nós. Se nós não nos melhoramos, consequentemente, a sociedade não vai melhorar. Então, quem faz as coisas mudarem no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, somos nós. A nossa mudança efetua sempre uma mudança de rota no outro. Então, é importante que a gente entenda, pelo menos é o que eu acho, que esses sofrimentos, eles são mais do que dores que doem e devem doer em nós, faz parte, porque nós somos seres humanos, a gente não pode negar a dor e o sofrimento. Mas a revolta, a angústia, todos esses sentimentos ruins que vêm associados com o sofrimento, nós sim podemos transformar. E transformar num processo de aprendizagem, né? E aí, como eu falei, a gente pode, através desses sofrimentos que se apresentam na nossa vida, eu não sei se a gente pensar, eu pensei muito quando eu estava lendo essa parte, numa associação com o GPS, né? Eu pensei a dor como aquela vozinha do Waze que fala para a gente, quando você erra a entrada, automaticamente o Waze vai lá e redireciona para você encontrar uma volta, um caminho, algum lugar para você voltar para a avenida que você errou a entrada. A dor, fazendo a analogia que eu fiz na minha cabeça, para mim a dor é essa vozinha do Waze, que fala assim, opa, vamos voltar e vamos redirecionar a rota, né? Então, a gente pode interpretar a dor como redirecionamento, como um GPS novo na nossa vida, né? Com uma vozinha lá da mulher do Waze que fala para a gente, recalculando a rota. E aí a gente recalcula. E aí, por outro lado, né, nós não devemos acreditar que todo sofredor, que é o que o Kardec fala no capítulo, ele está espiando um erro, né? Não necessariamente alguma aflição também que possa se apresentar na nossa vida, grande parte é uma expiação. Mas ele também pode ser uma prova que o próprio Espírito escolheu para si. Então, a gente sabe que, quando reencarnamos, muitas vezes escolhemos as experiências que a gente opta por passar. E a partir dessa escolha, então, essa aflição ela pode ser uma opção minha, de quando eu estava lá e decidi voltar e escolhi que essa rota fosse passar pela minha vida. Então, é importante que as provações, se somos espíritas, né, nós entendemos que existem as provas, existem as expiações, existem os resgates, que tudo isso nos leva aos desafios, que muitas vezes são doloridos, são difíceis, mas que são importantes para aprendermos, para redirecionarmos o nosso caminho e para, muitas vezes, possibilitar novas escolhas. E, para isso, acho que é interessante a gente pensar também lá uma dica que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a resignação é uma atitude importante durante esse processo que se apresenta, esses processos de dores que se apresentam na nossa vida. Lembrando que a resignação, ela não é desistência. Às vezes a gente interpreta a resignação, fala assim, você tem que ser resignado a isso. Está acontecendo isso, você tem que se resignar. E a gente acha que isso é desistir, que é se tornar passivo ao sofrimento, que é sentar no sofá, chorar e ficar quieto. Isso não é resignação. O Evangelho diz
que a resignação é o consentimento do coração. Está lá no capítulo do Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Significa que é eu aceitar aquilo que está acontecendo comigo, e eu aceito como? Através do conhecimento. Se eu conheço o Espiritismo, eu entendo o porquê que eu estou passando por isso. Não exatamente qual foi a situação que gerou isso na minha vida, mas eu entendo que, se Deus é justo e é bom, existe uma causa para o que eu estou passando. E a partir disso, eu faço o consentimento do meu coração. E compreendo, trabalho para mudar, trabalho para redirecionar a rota, mas sempre entendendo que é um processo de aprendizagem. Lembrando sempre que Deus, ele é justo. Todo mundo fala sobre a justiça de Deus. É óbvio, ele é justo. Então, a gente sempre colhe o que a gente planta. A gente revive o que a gente precisa consertar. Mas eu sempre gosto de pensar que, que a lei de Deus, ele é a lei de justiça, mas ele é lei de amor e caridade. Então, a gente nunca passa 100% aquilo que a gente deveria passar. Deus sempre é bom e justo para diminuir o nosso sofrimento e a gente conseguir atravessar essas aflições. E aí, por isso, para finalizar, eu vou lembrar de uma outra parte do Evangelho que também pode nos auxiliar nesse processo, que é lembrar sempre do bem e do mal sofrer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Nada mais é do que a resignação e o conhecimento que a gente precisa fazer com que isso alimente o nosso coração e os nossos sentimentos. Além disso, a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base a fé viva na vontade de Deus. Então, para terminar, bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, pouco depois do labor virá o repouso. Quem disse isso foi em Lacordaire, lá no capítulo do Bem-aventurados os aflitos. Que nós possamos, então, a partir do conhecimento, recalcular nossa rota e trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso coração, para que a gente possa enfrentar os desafios da vida da melhor forma possível. Não com tanta dor e sofrimento, mas com resignação e coragem. Muito obrigada. Agradecemos a nossa Melissa. E hoje, especialmente uma data tão importante para o calendário cristão, ele é o exemplo, de que essa dor e esse sofrimento a que nós o colocamos foi por a missão, por nos amar, para vir ensinar a lei de amor, Então, queridos que aqui estão, vamos, se você puder, feche os seus olhos para melhor se concentrar. Se observe, desde a postura física, as suas costas, tocando o espaldar do banco, suas mãos descansando sobre as suas coxas, como se você olhasse o horizonte. Inspire paz e exale tudo aquilo que você não quer mais para você. Vamos permitir que esse ambiente, que foi previamente preparado pelos benfeitores espirituais, e também que nossos anjos guardiães individuais nos inspiraram a estar aqui, para aproveitarmos juntos a lembrança de Jesus, nos ensinando sobre a obediência e a resignação, sobre o bem sofrer e o mal sofrer, que nós possamos
antes de receber o passe, tirar algo de bom que todos nós temos, um sentimento superior, e vamos direcionar ao nosso planeta Terra, a nossa casa maior. Vamos mentalizá-lo brilhante, iluminado pelo sol do amor, da paz, da concórdia entre os povos. Vamos orar pelos responsáveis por cada país e todos aqueles que com ele comungam das tarefas de comandar povos. Precisam das nossas orações muito mais do que nossas críticas. Nos compete orar para que todo o mal se extinga e nós, de nossa parte, aonde estivermos, como estivermos, onde nossos passos nos levem, que possamos fazer o nosso melhor. Nem que seja um cumprimento, um olhar para alguém que se encontra na rua e é como se fosse uma pessoa invisível que nós não identificamos. Vamos orar por essa pessoa, emitir um simples pensamento de bondade. Que essa pessoa que está caída ao chão, que se esqueceu que é um ser divino, como todos nós somos, porque temos a genética de Deus, essa criatura possa se levantar e caminhar. Não devemos julgar, porque a caminhada é longa e no último quilômetro nosso também podemos cair. Mas imediatamente devemos lembrar-nos de levantar e prosseguir. Vamos vibrar pela família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. A Terra é a nossa família maior, mas o nosso lar é onde podemos fazer diferença. Porque a bondade de um, já disse Mahatma Gandhi, neutralizará o ódio de muitos. Lá em casa é que somos convidados a exercitar tantos sentimentos e emoções, que saibamos respeitar o compasso daqueles que comungam o mesmo teto que nós e para além do nosso teto. Assim, pedimos a Deus por nós mesmos, que sejamos perseverantes no bem e que não percamos uma só oportunidade de fazer algo de bom em nosso derredor. Um sorriso, uma oportunidade para alguém passar no trânsito e não pare a passagem. Coisinhas pequenas que fazem uma grande diferença no nosso viver e no nosso conviver. Agora sim, preparados, vamos juntos com o médium que se preparou e amorosamente estará à nossa disposição como o intermediário das energias de que precisamos. Mantenha-se ainda concentrado, se puder de olhos fechados. Não se preocupe, o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias espirituais, que vão lhe ajudar, dar um upgrade no seu viver e conviver. Essas energias chegam,
tocam o topo da nossa cabeça. Uma luz branca, brilhante, renovadora. Renova os nossos pensamentos, transmutando-os para pensamentos superiores, positivos, engrandecedores. Essa luz vai escorregando pela nossa nuca, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, a partir do cérebro, medula, todos os pares de nervos que saem, ramificando-se por todas as vértebras, vão saindo condutos que vão se modificando e irradiando por todo o nosso corpo, esse sistema tão importante do nosso corpo espiritual e físico. É como que esses canais neurológicos fossem caminhos por onde esse fluido renovador caminha e nos beneficia no corpo todo. Mas vamos dar especial atenção também com uma luz azul prateada à altura da nossa garganta, do nosso pescoço, onde existem duas glândulas importantes, a tireoide e as paratireoides. São importantíssimas para o funcionamento equilibrado do nosso corpo físico. Que elas Fonte de luz, paz e amor em Jesus.